A história de Estônia é uma saga repleta de desafios, resiliência em um cenário geopolítico complexo, onde as tensões entre grandes potências têm um peso incalculável. Imagine um pequeno país, cercado por gigantes, que luta para manter sua identidade e soberania. O que faz uma nação tão pequena ser tão importante no tabuleiro das relações internacionais? Estônia, com um território que equivale a 355 vezes a área do Brasil, encontra-se na crista de uma onda de incertezas. A sua população se compõe majoritariamente de estonianos étnicos, mas cerca de 25% são de origem russa. Isso traz um dilema: o apoio local é vital para a segurança de uma nação, e essa relação é fundamental no contexto de uma possível invasão. Se você olhar para o mapa, vai perceber que a costa da Rússia é restrita, com apenas 512 quilômetros de litoral. Ao contrário, a Estônia possui 3.794 quilômetros de costa, com uma rede de mais de 2.000 ilhas. Esse terreno acidentado é uma fortaleza natural, onde os estonianos podem se defender ou atacar. Entre essas ilhas, uma se destaca, Ima. Essa ilha, que parece pacífica, esconde um poder estratégico imenso. Controlá-la significaria controlar as rotas marítimas entre a Rússia e a Europa, um ponto crítico em um futuro cenário de guerra. Em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, isso reverberou na Europa inteira. Para a Estônia, esse foi um chamado para a ação, uma lembrança de que os fantasmas do passado poderiam voltar a assombrá-los. O medo de se tornar novamente um campo de batalha é palpável. Em caso de conflitos, a geografia da Estônia se transforma em uma vantagem tanto defensiva quanto ofensiva. No entanto, mesmo com todas essas defesas naturais, a Estônia não está apenas preocupada com sua segurança. O país também se destaca em seu apoio à Ucrânia, investindo centenas de milhões em ajuda militar. Isso atrai a fúria de Moscou, reforçando a ideia de que Estônia não é apenas um peão, mas um jogador ativo no jogo da geopolítica moderna. A pergunta que fica é: pode este pequeno país manter sua soberania em um cenário tão incerto? Com as potências em constante disputa, a Estônia deve se preparar para o que vem a seguir, lutando não apenas por sua existência, mas também por um futuro em que possa prosperar. A batalha pela alma da Estônia continua, e seu destino está mais entrelaçado com o de seus vizinhos do que nunca. A localização da Estônia a torna um ponto estratégico crucial na Europa. O Mar Báltico, uma das águas mais importantes do mundo, conecta superpotências como Alemanha, Polônia, Suécia, Finlândia, Letônia, Lituânia e Rússia. Em meio a essa complexidade geopolítica, destaca-se a Estônia, um pequeno país, mas de enorme importância. A riqueza histórica da Estônia remonta a mais de 5.000 anos, sendo um dos povos mais antigos a se estabelecer na região. Sua língua, relacionada ao finlandês e ao húngaro, é distinta do russo. Essa diversidade linguística conferiu aos estonianos uma identidade única ao longo dos séculos. Contudo, sua história é marcada por um padrão de invasões e ocupações. O país, situado em uma posição estratégica no Mar Báltico, sempre foi cobiçado. Em 1917, quando a Rússia se encontrava em tumulto, a Alemanha percebeu a importância da Estônia e decidiu controlá-la, para dominar os portos bálticos, como Tallinn e Pärnu, e garantir os caminhos comerciais da região. Contudo, após a retirada da Alemanha em 1918, a Rússia bolchevique não tardou a tentar a reocupação. Foi nessa época que a luta pela independência estoniana ganhou força, especialmente contra a invasão do Exército Vermelho e os mercenários alemães. Em 1920, a Estônia finalmente conquistou a independência com o Tratado de Tartu, mas a paz foi efêmera. Em 1939, o pacto infame entre a Alemanha nazista e a União Soviética direcionou o destino da Estônia, que foi ocupada pela URSS em 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Estônia se tornaria um campo de batalha entre os exércitos, sofrendo sob a ocupação nazista e, posteriormente, soviética. A capital, Tallinn, está a apenas 82 quilômetros da Finlândia, tornando-se um importante ponto estratégico para operações navais. Um local notável dessa época foi o Hotel Viru, que, apesar de sua fachada luxuosa, servia como um posto avançado da KGB. Os segredos que ali aconteceram ecoam até hoje, com escutas e vigilância constantes sobre diplomatas e jornalistas. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Estônia recuperou sua independência, mas a sombra da Rússia nunca desapareceu completamente.
Apesar de sua pequena população, a resistência estoniana e suas escolhas estratégicas na segurança e defesa se tornaram cruciais para a estabilidade regional. O envolvimento da Estônia com a OTAN e a União Europeia após 2004 indicou uma nova era. O apoio militar à Ucrânia e as contribuições significativas para a defesa da região evidenciam o papel vital da Estônia no cenário europeu atual. Em meio a tensões crescentes, o que o futuro reserva para este pequeno, mais poderoso país, que se tornou uma linha de defesa contra a agressão? As incertezas permanecem, enquanto a posição geográfica da Estônia continua a ser uma faca de dois gumes. Estônia, um país pequeno, mas vital. Imagine um lugar onde a história se entrelaça com a geopolítica, um território que, embora modesto em tamanho, possui um papel estratégico crucial no centro das tensões europeias. Em 1972, durante a era soviética, Tallinn, capital da Estônia, se transformou em um ponto nervoso de espionagem. O famoso Hotel Vieru servia como um refúgio de luxo para diplomatas, jornalistas e empresários de diferentes partes do mundo. No entanto, por trás de suas glamourosas paredes, escondia-se um espaço de vigilância da KGB. Na 23º andar, havia um rádio que não aparecia nos projetos, um detalhe que revelava sua função secreta. Muitas das pessoas que serviam no hotel eram, na verdade, agentes disfarçados, monitorando todos os movimentos de hóspedes e visitantes. O controle era tão rigoroso que cada conversa, cada gesto, era observado em busca de informações importantes. Hoje, o Hotel Vieru ainda está de pé, mas agora é um museu que revela essas histórias obscuras da espionagem soviética. Quando a União Soviética finalmente colapsou em 1991, a Estônia recuperou sua independência, um alívio para seu povo após décadas de controle opressor. Contudo, para a Rússia, a Estônia sempre foi uma peça estratégica. Com a capacidade de controlar os portos do Báltico e a instalação de bases militares, Moscou nunca se afastou completamente de seu interesse pela nação báltica. Em 2004, ao se juntar à União Europeia e à OTAN, a Estônia acentuou sua posição no cenário internacional, mas isso não afastou a Rússia, sempre à espreita por uma oportunidade de retomar o controle. E assim, em 2022, quando a Rússia lançou a invasão em larga escala da Ucrânia, as tensões aumentaram. Para a Estônia, foi um acordar brusco, reabrindo feridas antigas e lembrando a todos do passado de guerras e batalhas em seu solo. O Mar Báltico foi o palco de muitas guerras, e agora a pergunta ecoa: se o conflito escalar e a Rússia entrar em guerra direta com a Europa, a Estônia estaria prestes a se tornar um campo de batalha novamente? As únicas barreiras que separam a paz da guerra estão em ampla exposição, prontas para serem cruzadas. Visualize isso, a profundidade da Baía, onde as glórias e tragédias do passado se entrelaçam. Vamos explorar os desdobramentos, porque a história da Estônia é muito mais que números e mapas. É uma narrativa de heróis e vilões, de estratégias e traições, sempre no jogo da sobrevivência. O que acontece em seguida? Qual será o destino deste pequeno país num continente em chamas? Fiquem atentos! Na guerra da Estônia com a Rússia, a tensão cresce como uma tempestade no horizonte. Conflitos antigos ressurgem, e se a Ucrânia for o gatilho, a Estônia poderia novamente se tornar um campo de batalha brutal. Por quê? Pelo Mar Báltico, onde este país pequeno surpreende com sua vantagem estratégica. Imagine um mapa que revela tudo isso. A Rússia tem uma costa total de apenas 512 quilômetros, cerca de 320 milhas, incluindo São Petersburgo e a Oblast de Kaliningrado. A maioria é reta e limitada, negando a Moscou acesso pleno ao mar aberto. Sinta o sal no ar, o vento gélido cortando a pele, como se o oceano sufocasse qualquer avanço. O Golfo da Finlândia é o portal marítimo principal da Rússia para a Europa do Norte, com seu quartel-general da Frota do Báltico em Kronstadt, perto de São Petersburgo. Kaliningrado, separado do continente russo, é fortificado com mísseis Iskander e defesas aéreas ES-400, bordeando diretamente a Polônia e a Lituânia da OTAN, transformando-o num dos pontos mais armados da Europa. Até com armas avançadas e uma frota imponente, a Rússia enfrenta uma realidade cruel no Mar Báltico. Não pode se mover livremente, pois é um gargalo, presa por ambos os lados. Ao norte, a Finlândia, agora membro da OTAN; ao sul, a Estônia, também na OTAN. Juntas, poderiam facilmente selar o Golfo da Finlândia, aprisionando navios russos em suas próprias águas. Mas a força da Estônia vai além.
Ímimo ruas menores, ruas estreitas, baías rasas como a Baía de Pernal e o Golfo de Riga, penínsulas se estendendo como fortalezas naturais e armadilhas. Escute o barulho das ondas quebrando em rochas ancestrais, o cheiro de pinheiros bálticos misturado ao sal marinho, a sensação arenosa sob os pés em enseada traiçoeiras. Entre essas ilhas, uma única pode decidir o destino da batalha, Ima. À primeira vista, é uma ilha silenciosa de florestas densas, vilarejos pitorescos e faróis solitários, onde o ar fresco carrega o aroma de bosques eternos. Mas estrategicamente, é uma peça crucial no tabuleiro do Mar Báltico. Ima fica diretamente na rota de navegação entre São Petersburgo e Kaliningrado. De lá, exércitos podem vigiar e interceptar o tráfego naval russo, bloquear o Golfo da Finlândia, isolando São Petersburgo do resto do Báltico, e cortar os laços comerciais e militares da Rússia com a Europa e a Ásia. E se a Rússia invertesse o jogo? Tal poder se tornando pesadelo para a OTAN. Será que a invencível aliança consegue defender essa joia ou cairá em uma armadilha invisível? Sinta o coração acelerado diante dessa reviravolta chocante. A Estônia não é fraca, mas a chave que poderia transformar a derrota russa em triunfo europeu. O que aconteceria se Ima caísse? A Europa inteira tremeria. Ima, um pequeno pedaço de terra, poderia decidir o destino de uma batalha crucial. À primeira vista, parece uma ilha tranquila, repleta de florestas, vilarejos e faróis. Porém, estrategicamente, é uma das mais importantes peças no jogo da geopolítica do Mar Báltico. Localizada ao longo da rota de navegação entre São Petersburgo e Kaliningrado, Ima assume um papel vital nas dinâmicas de poder da região. A partir deste ponto estratégico, exércitos podem vigiar e interceptar o tráfego naval russo. Além disso, esta posição permite bloquear o Golfo da Finlândia, isolando São Petersburgo do restante do Báltico e cortando a ligação da Rússia com a Europa e a Ásia. Contudo, essa mesma posição pode se transformar em um pesadelo para a NATO. Se a Rússia conseguisse invadir a Estônia e controlar a ilha de Ima, obteria o poder de isolar a Finlândia do resto da Europa. Isso obrigaria a Finlândia e Suécia a buscar rotas mais longas e vulneráveis para se conectar com os países bálticos e a Polônia, um cenário catastrófico para a defesa europeia. Sob essa perspectiva, a geografia da Estônia confere a ela uma vantagem tanto defensiva quanto ofensiva em qualquer conflito no Báltico. Graças à sua localização estratégica, a Estônia participa diretamente das operações da NATO no Báltico, está envolvida em missões na Iraque e desempenha um papel ativo nos programas de assistência e treinamento de segurança da NATO para a Ucrânia. As forças de terra lideradas pelo Reino Unido estão posicionadas em Tapa, a apenas 150 quilômetros da fronteira russa. Essa base atua como uma defesa de alerta, pronta para desestimular qualquer potencial agressão. No aeroporto de Amadi, a missão de patrulhamento aéreo da NATO opera 24 horas por dia, interceptando caças russos que frequentemente invadem o espaço aéreo europeu. Entretanto, a Estônia não está apenas abrigando as forças da NATO, ela também investe recursos próprios para contrabalançar a Rússia. Desde fevereiro de 2022, este pequeno país já forneceu cerca de 500 milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia, o que representa mais de 1,4% do seu PIB até o início de 2025. Em janeiro de 2024, a Estônia comprometeu-se com um pacote de apoio a longo prazo no valor de 1,3 bilhão de euros. E em fevereiro de 2025, foi anunciado mais um pacote, incluindo 10 mil projéteis de artilharia. Essas ações não apenas intensificam a fúria de Moscou, mas também preparam o terreno para uma nova etapa de confrontos. O que mais a Estônia está disposta a fazer para garantir sua segurança e a de seus aliados? A tensão aumenta, e a batalha pelo Báltico parece estar apenas começando. Estamos prestes a explorar a complexa situação geopolítica que envolve a Estônia, uma nação pequena, mas de grande importância estratégica. No centro de um poderoso conflito entre Rússia e Ocidente, a Estônia não apenas se prepara para possíveis ameaças, mas também se empenha em fortalecer suas defesas. Recentemente, a Estônia decidiu investir 2,8 bilhões de euros em defesa, durante um período de 4 anos. Isso garante que o gasto com defesa alcance 5,4% do PIB até 2029, aumentando significativamente a capacidade militar e os arsenais do país. Em uma entrevista em setembro de 2024, o general estoniano Vajar Kahus enfatizou a importância de neutralizar o inimigo em seu próprio território, afirmando que esperar ser atacado não é mais uma opção viável.
Essa mudança de postura indica uma nova realidade para as forças armadas estonianas. A invasão da Ucrânia pela Rússia trouxe uma nova urgência às discussões de segurança na Estônia. Antes desse evento, o plano da Estônia era resistir a uma invasão por 10 dias, contando com o apoio da OTAN. Agora, a ideia de realizar ataques preventivos em território russo é levada em consideração, uma mudança radical na estratégia nacional. No entanto, os exercícios militares mostram que, em caso de ataque russo, a Estônia poderia ser invadida em apenas 48 horas, devido ao seu exército diminuto. Isso liga diretamente o destino da Estônia à credibilidade da OTAN. Se a aliança não conseguir defender o país de forma convincente, o artigo 5 da OTAN pode perder seu significado. A Rússia já entendeu essa dinâmica. Com a Finlândia e a Suécia historicamente neutras, a situação para a OTAN não é simples. A missão de resgatar a Estônia, se necessário, envolve riscos significativos. As forças teriam que passar por Kaliningrado, onde há mísseis antinavio poderosos, ou por terra, atravessando o corredor Suwałki, que é extremamente vulnerável a ataques de artilharia. Surpreendentemente, a OTAN encontrou uma solução inovadora, a implementação de forças de contenção mínimas ao redor dos países bálticos. Essa estratégia visa criar uma vulnerabilidade deliberada, onde qualquer invasão russa exigiria a morte de tropas da OTAN, obrigando a aliança a responder e escalando o conflito. Essa exposição transformou a Estônia em um escudo contra a agressão russa, dado que a Rússia precisa de acesso estratégico ao Mar Báltico, algo impossível sem a presença da Estônia. Essa movimentação não apenas fortalece a posição da Estônia, mas também reacende o debate sobre o futuro da segurança europeia. Será que a estratégia de contenção da OTAN será suficiente para dissuadir uma ação militar da Rússia? E como a Estônia conseguirá equilibrar a necessidade de autodefesa com a pressão externa? A história continua a se desdobrar em uma região onde cada decisão pode alterar o curso do conflito global. Estônia é um pequeno país que se tornou um símbolo de resistência e estratégia no cenário geopolítico atual. Sua posição privilegiada na bacia do Mar Báltico a torna vital para a segurança europeia. Mas como um país tão pequeno pode ter um impacto tão grande em um potencial confronto com a Rússia? Prepare-se para descobrir os jogos de poder, os riscos e as reviravoltas inesperadas que cercam esta nação aparentemente inocente. Com a ascensão das tensões em 2022, o conflito na Ucrânia lançou uma sombra sobre a Estônia. A visão de um possível ataque russo assombra a população, fazendo com que muitos se perguntem, o que pode acontecer se a Rússia decidir invadir? A verdade é que a Estônia não é apenas um ponto estratégico no mapa, ela se posicionou como um escudo contra a agressão russa. No entanto, a vulnerabilidade também pode ser sua maior arma. A partir de junho de 2025, a Rússia decidiu abrir um novo frente de batalha, não com tanques, mas com mapas. O Decreto 914, anunciado pelo Kremlin, redefiniu as regras de navegação na região, limitando severamente o acesso de embarcações estrangeiras. Com isso, a Rússia reivindicou uma vasta área do Golfo da Finlândia, onde o tráfego naval está agora sob o seu controle. Um território de 150 quilômetros, incluindo os portos de São Petersburgo, foi declarado restrito, e esse movimento não é mera coincidência. Na percepção de Moscou, o cerco se fechou após a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO. Mas o que isso significa para a segurança na região? De acordo com agências de inteligência europeias, a Rússia estaria utilizando uma frota sombra de petroleiros no Báltico. Esses navios, que se movem furtivamente, podem estar não apenas transportando petróleo, mas também realizando operações de espionagem e sabotagem, ameaçando ainda mais a infraestrutura crítica do continente. Frente a essa nova realidade, a NATO lançou a missão Século do Báltico, concentrando esforços em proteger os cabos submarinos essenciais e rotas de navegação. Com exercícios militares em andamento e embarcações da Alemanha, Polônia e dos Estados Unidos em patrulha constante, o clima de tensão aumenta. Uma simples faísca pode facilmente levar a um confronto de grandes proporções. A pergunta que persiste é: até onde a Rússia está disposta a ir para assegurar seu domínio sobre a região? E, mais importante, qual será o papel da Estônia neste complexo jogo de poder? Com uma população que ainda carrega as cicatrizes da história e uma geografia estratégica, a Estônia se torna, cada vez mais, um campo de batalha silencioso em um conflito que pode moldar o futuro da Europa. Esses eventos em andamento só aumentam a incerteza e o nervosismo.
O que pode acontecer quando dois gigantes se enfrentam e um pequeno país fica no meio? Enquanto o mundo observa, a Estônia se prepara para enfrentar desafios sem precedentes. O que está em jogo é muito maior do que apenas território, trata-se de liberdade, identidade e um futuro incerto em um mundo cada vez mais volátil. A resposta da Organização do Tratado do Atlântico Norte à crescente tensão na região báltica é mais intensa do que nunca. Uma nova missão naval, chamada Século Báltico, foi lançada para proteger rotas de navegação, gasodutos e cabos submarinos. Exercícios militares estão se intensificando, e os navios de guerra dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Polônia estão patrulhando incessantemente as águas bálticas. Com tantos barcos em um espaço tão reduzido, o potencial para acidentes, colisões e até mesmo ataques acidentais aumenta significativamente. Um único ataque poderia desencadear um conflito em larga escala, em um cenário já tenso. E agora, o Decreto 914 da Rússia muda tudo para a Estônia. Novas linhas de base foram traçadas até a fronteira Estônia-Rússia na Baía de Narva, colocando os navios da OTAN à distância de ataque das águas controladas pela Rússia. Isso significa que a Estônia está na linha de frente de uma crescente confrontação marítima. Suas rotas de navegação vitais, ilhas e bases navais agora estão em foco, especialmente a Ilha Uma, localizada no corredor de navegação. Se a Rússia conseguir tomar o controle de Uma, poderia isolar efetivamente a Finlândia e a Suécia do restante da Europa, forçando-as a utilizar rotas marítimas mais longas e arriscadas através do Mar da Noruega. Essa manobra conferiria a Moscou uma vantagem estratégica colossal, um pesadelo para a OTAN. Ainda mais alarmante é a situação legal. Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, embarcações estrangeiras, incluindo navios de guerra, têm direito à passagem inocente através das águas territoriais, desde que não representem uma ameaça à segurança. No entanto, com o Decreto 914, a Rússia apertou seu controle de uma forma que desafia as leis internacionais. A OTAN alega que seus navios podem operar legalmente nessas áreas. Moscou afirma que isso não é possível sem permissão. Isso cria o cenário para enfrentamentos perigosos em um dos mares mais militarizados do mundo. Cada movimento, cada bloqueio de radar, cada transmissão interceptada pode acender a chama de um incêndio maior. É importante entender um detalhe crucial. As novas linhas de base da Rússia não significam novas fronteiras. De acordo com a legislação internacional marítima, as linhas de base simplesmente definem onde começam as águas territoriais e zonas econômicas exclusivas de um país, mas não substituem as fronteiras marítimas já existentes entre os estados. Em 1965, a União Soviética e a Finlândia concordaram com sua fronteira marítima oficial. A complexidade dessa situação geopolítica se torna cada vez mais evidente, com a Estônia no centro de uma trama que pode decidir o futuro da segurança na Europa. O que vem a seguir poderá ter repercussões que ecoarão por anos à frente. Imagine, por um momento, o cheiro sulfuroso de metal queimado no ar ao redor da Estônia, enquanto o barulho distante de ondas quebrando contra rochas antigas ecoa como um aviso ancestral. Será que um pequeno país como a Estônia poderia realmente ameaçar a gigante Rússia com armas nucleares? Esses questionamentos retóricos me assombram ao pensar na história conflituosa entre eles, onde a Estônia, com sua população pequena e suas fronteiras estratégicas, sempre enfrentou humilhações vindas do leste. Mas o que acontece quando um projeto pacífico de energia nuclear vira alvo de propaganda hostil? A Estônia está prestes a dar um passo gigante rumo à independência energética, com reviravoltas que podem abalar o equilíbrio geopolítico. O processo de pré-seleção de locais dura de 2025 a 2027, focando em 2 possíveis sítios, um em Kunda, na Virunigula, e outro na cidade de A, na comuna de Lugano-C. Avaliações de impacto ambiental, estudos geológicos, hidrológicos e de segurança determinarão o local final, antecipando um futuro livre de dependências. A ministra da Defesa da Estônia, Hannu Pevkur, declarou recentemente que o país hospedará aeronaves aliadas capazes de carregar ataques nucleares, respondendo ao porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que chamou isso de ameaça direta a Moscou. O que seriam essas aeronaves e armas? No cume da OTAN no Reino Unido. Será que Moscou estrangeiros a ideia desses equipamentos, como o Jakub 38 ou a Yakula 141, pairando próximos, prontos para humilhar a arrogância russa com força velada? O ar fica mais espesso aqui, com o gosto salgado do Báltico na língua.
enquanto sons de vozes militares se misturam ao murmúrio do vento. A paciência russa já se esgotou? Na pré-seleção de locais até 2027, com foco em Kunda e Lugano-Sei, tudo leva a uma decisão que pode reverter a narrativa de fragilidade. Se tudo correr conforme o plano, a Estônia espera submeter uma solicitação de licença de construção em 2029. E por 2035, o primeiro reator poderia entrar em operação. Como mencionado antes, a futura usina nuclear da Estônia é estritamente para geração de eletricidade, não para armas. Ainda assim, a mídia russa agarrou o projeto para alimentar propaganda, alegando que a Estônia poderia se tornar militarmente nuclear. Acusações idênticas e narrativas similares foram promovidas logo antes e imediatamente após o ataque da Rússia à Ucrânia em 2022. No início de março de 2022, a agência estatal russa Sputnik publicou um texto em sua edição siberiana, afirmando que a Ucrânia realizava secretamente atividades para desenvolver armas nucleares. Até a inteligência estrangeira russa afirmou que trabalhavam na criação de um dispositivo nuclear explosivo no Instituto Nacional de Energia Nuclear, potencialmente para ogivas, usando urânio e plutônio. Alegadamente, Kiev obteve tecnologia e plutônio do Ocidente. Russos reivindicaram que cientistas do Instituto Karadzic de Física e Tecnologia desempenharam um papel-chave, assistidos por colegas de institutos científicos em toda a Ucrânia, incluindo o Instituto para Questões de Segurança de Chernobyl. Segundo as alegações, a zona de Chernobyl foi usada como local de desenvolvimento de armas nucleares, onde supostamente produziam bombas sujas e extraíam plutônio, com um alto nível de radiação sempre presente mascarando tais atividades. Mas para respaldar essa narrativa, não havia evidências sólidas. Nenhum artigo de veículo de notícias internacional credível confirmou nada disso. As afirmações foram repetidas puramente para fins de propaganda, mas a realidade é diferente. O que Moscou verdadeiramente teme não são bombas feitas pela Estônia, mas a perspectiva de ativos da OTAN com capacidade nuclear sendo estacionados no solo estoniano. O cheiro de medo permeia o ar, misto ao odor de circuitos aquecendo, enquanto o som de alertas passa do sussurro ao grito. Moscou admite isso publicamente? Enquanto o Ocidente cochilha, a Estônia acelera planos para um reator em 2035, desmentindo mentiras da propaganda russa. As acusações contra a Ucrânia em 2022 ecoam hoje, Chernobyl como esconderijo para um dispositivo nuclear explosivo usando urânio e plutônio. E se essas provocações humilhantes fossem uma preparação para algo maior, uma reviravolta que coloque a Rússia no centro de seu próprio caótico espelho? A recente declaração do ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pelkuer, trouxe à tona uma nova tensão na relação entre o país e a Rússia. Ele anunciou que a Estônia estaria pronta para receber aeronaves aliadas capazes de realizar ataques nucleares. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, por sua vez, considera essa medida uma ameaça direta a Moscou. Mas o que exatamente essas aeronaves e armamentos representam? Durante a cúpula da OTAN, realizada na Holanda, o Reino Unido revelou planos para adquirir caças F-35A, conhecidos por sua capacidade de carregar armamento nuclear. Embora o Reino Unido possua o quinto maior arsenal nuclear do mundo, ele ainda é inferior ao da Rússia e dos Estados Unidos. Esses F-35A poderiam ser destacados na base aérea de Amari, na Estônia, onde jatos britânicos já realizam missões de policiamento aéreo da OTAN. A presença desses caças seria uma verdadeira dor de cabeça para a Rússia, já que a bomba termonuclear B-6112 foi projetada para caber exatamente nas aeronaves F-35A. No âmbito do programa de compartilhamento nuclear da OTAN, essas bombas permanecem sob custódia dos Estados Unidos e não podem ser lançadas sem autorização americana. Assim, abrigá-las na Estônia não aumentaria o número de potências nucleares, mas sim aproximaria a deterrência das fronteiras russas. As capacidades furtivas e de ataque profundo dos F-35A potencializam essa deterrência, mesmo quando não portando armamentos nucleares. Esses jatos podem ser cruciais em um eventual conflito, conseguindo ultrapassar as defesas aéreas russas. No entanto, não há garantias de que a OTAN desloque efetivamente caças armados com ogivas nucleares para a Estônia. É possível que apenas realizem missões convencionais, como já ocorre. Por outro lado, a Rússia intensifica a narrativa nuclear para pintar a OTAN como uma grande agressora, o que soa especialmente contrassensado, dado que Moscou mesmo posicionou armas nucleares táticas na Bielorrússia em 2023, bem ao lado da OTAN.
A verdadeira preocupação de Moscou, no entanto, não se limita ao apoio da OTAN ou aos jatos nucleares. Existe algo muito mais sutil, mas ao mesmo tempo mais perigoso: o poder cibernético. A Estônia, reconhecida como o centro de cibersegurança da Europa, transformou essa arma invisível em seu mais forte escudo contra Moscou. A busca por essa força digital veio das feridas que a Rússia causou ao país há muito tempo. Prepare-se, pois essa história revela mais do que simples tensões políticas. O que realmente acontece quando a cibersegurança é usada como arma? Como a Estônia se prepara para um possível confronto que vai além do físico? Resumindo a parte anterior, a Estônia enfrentou um grave colapso de seu ecossistema digital, governo, economia e mídia. A situação se tornou crítica, a ponto de o país ser obrigado a cortar temporariamente a internet internacional para sobreviver. As acusações recaíram sobre Moscou, que negou o envolvimento direto, mas as evidências apresentavam uma história diferente. Após ataques cibernéticos coordenados, que usaram endereços de IP russos, a Estônia percebeu a extensão de sua vulnerabilidade. Grupos de jovens patrióticos, ligados ao Kremlin, estimularam retaliações digitais. O ataque cibernético de 2007 não apenas alarmou o mundo, mas serviu como um chamado à ação para a Estônia. Desde então, o país investiu pesadamente em suas defesas cibernéticas, fortalecendo suas capacidades a um ponto em que nenhum país poderia interromper seus sistemas sem dificuldade. O resultado foi a criação do Centro de Excelência de Defesa Cibernética da OTAN em Tallinn, transformando a Estônia em um ponto estratégico para monitorar e defender contra ataques cibernéticos russos em uma escala global. Além disso, Tallinn se tornou um hub regional para a DIANA, o acelerador de inovação de defesa da OTAN para o Atlântico Norte, que desenvolve as próximas gerações de tecnologias militares. Esse investimento em tecnologia avançada e anos de experiência tornaram quase impossível a violação das defesas cibernéticas estonianas. Durante a guerra na Ucrânia, muitas operações cibernéticas que atingiam as tropas russas foram rastreadas até a Estônia, comprometendo sistemas de comando e controle. Navegação de tropas e até mesmo linhas logísticas utilizadas pelos russos. Essa interferência não só causou danos às forças russas, mas também despertou a atenção de Moscou em relação à Estônia. Em resumo, mesmo com uma população centenas de vezes menor que a da Rússia, a Estônia possui capacidades que a permitem resistir e até vencer. Se um ataque russo ocorresse, a guerra não se arrastaria como aconteceu na Ucrânia. Ao contrário, se encerraria rapidamente, devido à precisão, tecnologia e apoio da OTAN que a Estônia possui. Contudo, a verdadeira preocupação da Estônia não é com a guerra em si, mas com a segurança de seu povo. Com uma população pequena, cada vida tem imenso valor. Mas o que acontece quando a tensão atinge um ponto crítico? Os desafios enfrentados por essa nação podem mudar o equilíbrio de poder na região. Será que a vigilância digital e a resiliência construída ao longo dos anos serão suficientes para proteger a liberdade da Estônia? Nos últimos meses, a Estônia tem tomado medidas drásticas para garantir sua segurança. Em fevereiro de 2025, anunciaram um novo pacote de ajuda militar, incluindo 10.000 projéteis de artilharia. Essas ações provocam a ira de Moscou, intensificando ainda mais a tensão na região. Em julho de 2025, durante uma reunião em Washington, o presidente Trump e a liderança da OTAN revelaram uma nova iniciativa para acelerar a ajuda urgente à Ucrânia. Cerca de 2 bilhões de dólares em suprimentos críticos, que variam de munições até sistemas avançados de defesa aérea, foram destinados diretamente a Kiev. E isso é apenas o começo. Com mais pacotes já estão a caminho, Estônia se posiciona na linha de frente desse esforço, ciente do que realmente está em jogo. Mas como uma nação tão pequena pode provocar um conflito com uma potência como Moscou? Ou será essa apenas mais uma narrativa alimentada pela mídia russa? Sim. É verdade que Estônia está se preparando para uma eventual guerra, considerando a possibilidade de atacar forças russas se notar sinais de uma invasão iminente. Para a Estônia, essa preparação é uma questão de sobrevivência, pois, na realidade, vencer a Rússia sozinha seria uma tarefa hercúlea, principalmente de acordo com os números apresentados. O exército estoniano conta atualmente com cerca de 7.700 soldados ativos, incluindo 3.500 conscritos, e um total de 96.500 reservistas, entre os quais 38.800 estão prontos para a resposta imediata e 80.000 são veteranos treinados. Em tempos de paz, a força militar é formada por 4.000 soldados.
Sua força aérea. A Marinha da Estônia, uma das menores do mundo, tem apenas 6 navios em operação, totalizando menos de 10 mil toneladas. Contudo, esses números podem ser enganosos. Na verdade, a Estônia é muito mais poderosa do que parece. O serviço militar é obrigatório na Estônia. Todos os homens entre 18 e 29 anos devem servir de 8 a 11 meses. Desde o início da guerra na Ucrânia, até reservistas e estudantes universitários começaram a se voluntariar, cientes de que ninguém sabe quando a Rússia pode atacar, meses de serviço. Desde o início da guerra na Ucrânia, a adesão ao serviço militar tem aumentado, com reservistas e estudantes universitários se oferecendo como voluntários. Estão cientes de que ninguém sabe quando a Rússia poderá atacar. Para atender às demandas da NATO, Estônia aprovou um projeto de lei de financiamento militar adicional de 2,8 bilhões de euros para um período de 4 anos. Com isso, os gastos com defesa irão aumentar de 3,4% para 5,4% do PIB até 2029, trazendo mais equipamentos, capacidades e armazenamento para as forças de defesa estonianas. A pergunta que fica no ar: até onde a Estônia está disposta a ir para garantir sua segurança e autonomia? Essa é uma história que se entrelaça em meio a riscos e desafios que podem moldar o futuro da região. Você conseguiria acreditar que uma nação pequena como a Estônia poderia humilhar uma potência como a Rússia, não com tanques ou bombas, mas com um exército invisível de códigos e dados? Sinta o pânico no ar, ruas vazias, sirenes ecoando ao longe, enquanto o coração da cidade palpita com um caos digital. Será que a Estônia venceu onde outros fracassaram? Ou a Rússia escondia um troco esmagador pronto para cair? Imagine o cheiro de queimado de servidores sobrecarregados, o toque gelado dos dedos tremendo em teclados enquanto o mundo virtual desaba. Mas agora, vamos voltar ao começo dessa batalha geopolítica, onde a Estônia desafia a Rússia por séculos, de invasões a revoluções, fragilizando um gigante para sempre. Ao retomar, na história antiga da Estônia, conquistada por alemães, suecos e russos ao longo dos séculos, seus ancestrais fiéis à terra por mais de 5.000 anos enfrentaram intempéries que modelaram sua resiliência. Por que a Estônia, rodeada pelo Mar Báltico estratégico, sempre atrai lobos famintos de poder? Ouça o farfalhar das ondas contra ilhas inóspitas, inspire o sal do ar marinho enquanto impérios colidem, e imagine as sombras dos conquistadores alemães, suecos e russos pairando, prontos para invadir de novo. Esse pequeno país, com população 69% estoniana e apenas 25% de origem russa, se ergueu contra a assimilação, fazendo da língua finlandesa relacionada e da história enterrada sua fortaleza. Mas e se eu dissesse que, após guerras mundiais e pactos sombrios como o de Molotov-Ribbentrop em 1939, a União Soviética engoliu a Estônia, transformando Tallinn em um ponto de espionagem KGB? Sinta o peso das mãos invisíveis dos agentes infiltrados no Hotel Viru, onde câmeras escondidas capturavam sussurros, e o cheiro de vodka soviética mascarava interrogatórios secretos. Era a KGB quem vigiava de perto, a apenas 82 quilômetros da Finlândia. O que aconteceu quando esse gigante soviético desabou em 1991, libertando a Estônia, mas deixando a Rússia com feridas profundas? Imagine a alegria explosiva dos estonianos celebrando independência, ao som de canções patrióticas ecoando pelas ruas molhadas de Tallinn, enquanto a Rússia ruminava perdas estratégicas. E se a Estônia entrasse para a União Europeia e NATO em 2004, tornando-se um espinho indefensível? Sinta o calor da frustração russa, como uma fogueira pronta para inflamar, mas aqui vem a reviravolta chocante. A Estônia ainda paga pelas cicatrizes soviéticas, sabotando qualquer invasão. Na sequência, com a independência recuperada, mas a Rússia sem apoio local para invasões fáceis, a Estônia se integrou profundamente ao Ocidente, mantendo sua integridade étnica intacta. Será possível que uma nação tão minúscula quanto a Estônia, tendo a população 110 vezes menor, e militares 160 vezes mais fracos, humilhe a Rússia até na guerra da Ucrânia? Visualize o mapa. Rússia com apenas 512 quilômetros de costa acessível à Europa, espremida entre a Finlândia ao norte, membro da NATO, e a Estônia ao sul, formando um gargalo mortal no Golfo da Finlândia. Sinta o pânico das águas agitadas, o sabor salgado do Mar Báltico engolfando frotas russas, isolando São Petersburgo e Kaliningrado, com mísseis Iskander e defesas S-400 armando o enclave russo, no entanto preso. Por que a Estônia, com 3.794 quilômetros de litoral, incluindo mais de 2.000 ilhas como Saaremaa,
Iumalma e Murru transformam o mar em uma armadilha fatal. Imagine o toque gelado das águas rasas em estuários como Pernal e Golfo de Riga, onde penínsulas estendem garras naturais, transformando ilhas em fortalezas impenetráveis. Mas aqui vem a traição, a ilha de Iumalma, aparentemente pacífica com florestas densas e vilarejos tranquilos, atalaia rotas navais entre São Petersburgo e Kaliningrado, controlá-la deixa a Rússia sufocada, cortando laços comerciais e militares com a Ásia, ao som de ondas quebrando contra faróis solitários. E se a Rússia virasse o jogo, invadindo e isolando a Finlândia do resto da Europa? Sinta a umidade salgada no ar, o farfalhar de folhas em bosques ancestrais, enquanto rotas vulneráveis se alombam para conectar com Letônia, Lituânia e Polônia, um pesadelo defensivo se concretizara. A geografia da Estônia, então, concede vantagens ofensivas e defensivas, participando ativamente de operações da NATO no Báltico, missões no Iraque e treinamentos para a Ucrânia, com forças avançadas britânicas em Tapa, a 150 quilômetros da Rússia, e policiamento aéreo 24 horas em Hamadia, interceptando jatos russos que sondam o espaço aéreo europeu. Mas a Estônia vai além, desde fevereiro de 2022. Doou cerca de 500 milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia, ultrapassando 1% e 4/10 do PIB, seguido por um pacote de 1 bilhão e 300 milhões em janeiro de 2024, e 10 mil projéteis de artilharia em fevereiro de 2025. Sinta a raiva fervendo em Moscou, como vapor quente escapando, mas o choque explode quando, em julho de 2025, Trump e líderes da NATO lançam ajuda urgente aos Estados Unidos, enviando mais de 2 bilhões de dólares em munições e sistemas de defesa a Kiev, deixando a Estônia na linha de frente. Avançando, enquanto a tensão cresce com a invasão russa à Ucrânia em 2022, a Estônia acorda para velhas feridas, tornando-se novamente campo de batalha. O que você faria se a Rússia, apesar do ciberpoder invisível como escudo mais forte, ainda vislumbrasse a Estônia na mira, aguardando o momento certo? Imagine o peso invisível da ameaça cibernética, um cheiro intolerável de dados corrompidos pairando, enquanto códigos maliciosos sussurram destruição. A força da Estônia vem de cicatrizes russas antigas, com endereços IP russos rastreando ataques coordenados, formulários em russo organizando hackers, e grupos juvenis patrióticos ligados ao Kremlin incentivando retaliações digitais. Em 2007, o ataque cibernético sacudiu o mundo, para a Estônia, uma lição dolorosa no risco invisível. Sinta o terror inicial. Em primavera, o governo decide mover o soldado de bronze de Tallinn, um memorial soviético da Segunda Guerra, do centro para um cemitério militar. Cicatrizando feridas para muitos estonianos, mas insultando russos do país. Distúrbios eclodem nas ruas, mas logo algo mais sinistro começa. Em 27 de abril de 2007, a primeira onda chega, sites governamentais caem, bancos ficam offline, imprensa para de atualizar, serviços de emergência mal funcionam. Não é aleatório, é coordenado, alvo do parlamento, ministérios, polícia e serviços públicos. Grandes bancos como SAB, Swedbank e Hansa Bank saem do ar, meios de comunicação são hackeados, comunicações de emergência colapsam, vulnerabilizando cidadãos e paralisando a nação. Ainda assim, não são hacks simples, é um ataque de negação de serviço distribuído, ou DDoS, em escala sem precedentes, inundando sites com tráfego falso até travarem. 10 mil botnets de computadores infectados pelo mundo formam um exército ciberneto, sobrecarregando servidores com milhões de solicitações por segundo. Manipulações de DNS e roteamento bloqueiam tráfego, campanhas de spam e desfiguração espalham propaganda pró-russa. No pico, alguns sites recebem mais de 4 milhões de solicitações por segundo. Mais de 1.000 organizações são afetadas, o ecossistema digital da Estônia, governo, economia, mídia, fica paralisado. A situação se agrava tanto que a Estônia corta temporariamente a internet internacional para sobreviver. Os dedos apontam para Moscou, o Kremlin nega envolvimento direto, mas evidências gritam o contrário, endereços IP russos, linguagens para hackers, encorajamentos patrióticos, tudo ligado à Rússia. Sinta o gosto amargo da traição, o eco de teclados clicando freneticamente à noite. Enquanto um pequeno país enfrenta um gigante invisível, e você imagina, a Estônia realmente venceu essa batalha, ou o próximo ataque está prestes a revirar tudo de cima para baixo. Nos últimos meses, a Estônia tem tomado medidas drásticas para garantir sua segurança.
Em fevereiro de 2025, anunciaram um novo pacote de ajuda militar, incluindo 10 mil projéteis de artilharia. Essas ações provocam a ira de Moscou, intensificando ainda mais a tensão na região. Em julho de 2025, durante uma reunião em Washington, o presidente Trump e a liderança da OTAN revelaram uma nova iniciativa para acelerar a ajuda urgente à Ucrânia. Cerca de 2 bilhões de dólares em suprimentos críticos, que variam de munições até sistemas avançados de defesa aérea, foram destinados diretamente a Kiev. E isso é apenas o começo. A Estônia está na linha de frente desse esforço, compreendendo melhor do que ninguém o que realmente está em jogo. Mas como uma nação tão pequena pode provocar uma guerra com Moscou? Será que isso é apenas o que a mídia russa alega? É verdade que a Estônia se prepara para um potencial conflito, incluso planejando atacar as forças russas primeiro se perceber sinais de uma invasão. No entanto, preparação não é sinônimo de provocação. Para a Estônia, trata-se de sobrevivência. Na realidade, o país não pode derrotar a Rússia sozinho, segundo os números apresentados. Atualmente, a Estônia conta com cerca de 7.700 militares ativos, incluindo 3.500 recrutas, apoiados por uma reserva total de 96.500, com 38.800 prontos para responder e 80 mil veteranos treinados. A Força Terrestre mobiliza cerca de 4.000 soldados durante a paz. Sua Força Aérea, composta por 1.570 integrantes, opera sistemas de radar de ponta e o sistema de defesa aérea IRIS-TSLM, capaz de interceptar aeronaves e mísseis russos. A Marinha da Estônia, uma das menores do mundo, tem apenas 6 navios em operação, totalizando menos de 10 mil toneladas. Contudo, esses números podem ser enganosos. Na verdade, a Estônia é muito mais poderosa do que parece. O serviço militar é obrigatório na Estônia. Todos os homens entre 18 e 29 anos devem servir de 8 a 11 meses. Desde o início da guerra na Ucrânia, até reservistas e estudantes universitários começaram a se voluntariar, cientes de que ninguém sabe quando a Rússia pode atacar. Em resposta a essa pressão, a Estônia aprovou um projeto de lei de defesa de 4 anos, com um orçamento adicional de 2,8 bilhões de euros, para atender às metas de capacidade da OTAN. O gasto com defesa deverá aumentar para 5,4% do PIB até 2029, em comparação com os 3,4% atuais, o que permitirá a compra de mais equipamentos, capacidades, estoques e munições para as forças de defesa da Estônia. O que tudo isso significa para o futuro da Estônia? A pequena nação pode de fato se preparar para um confronto? Ou será visto como um passo ousado que pode provocar reações fatais? Até onde a Estônia está disposta a ir para garantir sua segurança e autonomia? Essa é uma história que se entrelaça em meio a riscos e desafios que podem moldar o futuro da região. Mas a ameaça à Estônia vem de dentro, tornada ainda mais complicada pela presença de cerca de 25% de sua população que fala russo. Concentrou-se em regiões como Narva, um município fronteiriço com 56 mil habitantes, onde 96% são falantes de russo. Imagine a tensão nesse corredor estreito, onde o rio Narva serpenteia entre a Europa e a Rússia, dividindo famílias e lealdades. O rugido dos alto-falantes ecoa no ar frio e úmido, carregado com o cheiro de fumaça dos fogos de artifício soviéticos. Em 9 de maio de 2025, a Rússia organizou um concerto patriótico em Victory Day, voltado diretamente para essa comunidade pró-russa, provocando memórias dolorosas. Grandes telas exibiam banners gritando "Lembramos e agradecemos", imagens de soldados soviéticos marchando sobre telas brilhantes, enquanto nostalgia coletiva pairava no ar como poeira antiga. Não era apenas uma comemoração, mas uma campanha calculada para incitar e manipular falantes russos na Estônia. Uma tática idêntica à usada em Donbas antes de 2014, como um laço invisível apertando as gargantas da estabilidade local. E se esses cidadãos se aliassem a Moscou? O governo estoniano seria pintado como opressor, virando uma parte da população contra seu próprio Estado, em uma humilhação pública que soaria como uma derrota estratégica. Você imaginaria o governo Putin rindo, lambendo os lábios enquanto sabotava a unidade da Estônia? Mas a Estônia estava pronta, com uma reviravolta inesperada que ecoaria como um trovão na fronteira. Em Narva, bandeiras estonianas, europeias e ucranianas tremulavam alto. Ao lado de cartazes chamando Vladimir Putin de criminoso de guerra, afastando a propaganda russa como vilã exposta. Uma mensagem de união,
onde o tecido rasgado da comunidade parecia se remendar, sentindo o calor reconfortante da resistência coletiva contra o frio da manipulação. Para proteger civis em regiões vulneráveis perto da fronteira russa, a Estônia iniciou a construção de trincheiras e bunkers, com o som de escavadeiras ritmantes e o cheiro de terra fresca, preparando-se para o desconhecido. Mas o que realmente espera essa pequena nação báltica? A Rússia arrastará a Estônia para uma guerra como vingança contra a OTAN? Ou a dissuasão e a união evitarão o desastre? Ninguém pode garantir. Será que o próximo movimento de Putin incendiaria a fronteira, transformando a Estônia em um campo de batalha esquecido na guerra por controle?